Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês que estão na nossa devocional. Nós vamos iniciar uma oração para o propósito da devocional e eu quero que você aí pegue a sua palavra, porque temos algo profético para ser liberado e ministrado no ambiente que você está. Senhor, nós abençoamos este momento de devocional, que o teu reino, a tua justiça, a tua graça, a tua misericórdia estejam conosco. Que nós possamos ser erguidos por essa palavra que sairá daqui. E que a tua infinita misericórdia seja revelada a cada um daqueles que vão passar por este vídeo. Senhor, envia teus anjos de autoridade profética, de poder, de honra, e que eles possam nos trazer cobertura espiritual, para que sejamos levantados e erguidos pela mão poderosa daquele que tem poder de operar nos céus e na terra, que manda em anjos e demônios, aquele que tem poder de romper cativeiros e trevas. Senhor, nós apresentamos esta devocional em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, gente! A palavra de hoje é sobre maldições hereditárias. Todos os dias eu recebo milhões de mensagens perguntando sobre maldições e dizem assim: se Jesus pagou o preço, eu não preciso fazer a minha parte. Porque se Jesus pagou o preço na cruz, já está decretado. Irmão, 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, vai dizer: assim que, vírgula, se alguém está em Cristo, vírgula novamente, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas há uma condição: assim que, se alguém está em Cristo. É o que muitas pessoas não conseguem entender, que o estar em Cristo é se tornar uma nova criatura, é abrir mão do velho para experimentar o caráter daquele que nos chamou para viver o propósito, daquele que nos chamou para viver o sobrenatural, daquele que nos chamou para viver o extraordinário. Estar em Cristo é a determinação de uma mentalidade nova, de um comportamento novo. Decisões serão tomadas de maneira diferente, porque quando estamos em Cristo e nos tornamos uma nova criatura, nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio para vivermos a totalidade da graça de Cristo. E é esse ponto que muitos de nós não conseguimos enxergar. E ficamos ali convalescidos dentro das igrejas, convalescidos em propósitos, dizendo: se eu estou em Cristo, se Ele pagou o preço, por que não há rompimento na minha vida? Por que eu não experimento novo? Por que eu não tenho testemunho para contar? Por que eu não vivo em novidade de vida? Porque o primeiro ponto, para eu viver a novidade de vida, eu preciso me tornar uma nova criatura. E para eu me tornar uma nova criatura, eu preciso estar em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é abrir mão de tudo aquilo que eu carreguei até hoje para me lançar no processo de Cristo. E um dos processos que nós temos que viver é abrir mão das dores, é abrir mão das feridas, é abrir mão dos comportamentos. E é nisso que as maldições hereditárias entram. São os comportamentos aderidos em gerações. É aquilo que carregamos do sangue, iniquidade, transgressão. E, pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é aquela raiz do pecado. É aquele pecado enraizado que já está em 2, 3, 4 gerações. É aquele pecado repetitivo, tão repetitivo, que você não consegue avaliar, que você precisa abrir mão daquele pecado para você receber o caráter de Cristo. Eu vou te dar um exemplo. A família, todo mundo mente. Todo mundo tem o vício de mentir. E aquela criança se torna um adulto com hábitos de mentira, por quê? Na vitalidade, na visão dele. A mentira é aquilo que foi implementado. Numa casa todo mundo grita. E aquela criança se torna um adulto que grita porque são os costumes. Eu costumo dizer que existem portais que os demônios operam. Os portais do medo, da dúvida, do rancor, do ódio, do orgulho, das raízes geracionais, dos costumes implementados por famílias, por relacionamentos afetivos. Então, nós temos que fazer uma avaliação pessoal e identificarmos quais são as raízes que têm sobreposto a raiz da cruz,
que é a raiz do sangue, que nos lava, que nos limpa, que nos levanta, que nos redime de toda autoridade satânica, de toda autoridade maligna. Então a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre mudança de caráter, sobre mudança de comportamento. Adianta eu dizer que sou cristão? E não é sobre errar, não é sobre pecar, mas é sobre permanecer no pecado. Porque o erro todo mundo pode cometer, o pecado, a queda todo mundo pode ter. Mas se eu estou em Cristo, eu refaço o meu caminho para me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus e receber o favor do Senhor. Muitos de nós estamos debaixo de injustiça e estamos vivendo quebrados, debilitados e abatidos. E por que estamos vivendo assim? Porque nós estamos conseguindo enxergar que para aderirmos à proposta de Cristo, teremos que carregar uma nova identidade. E para carregarmos essa nova identidade, teremos que abrir mão do nosso ego, das nossas feridas antigas. Teremos que abrir mão do nosso eu. Teremos que abrir mão dos comportamentos repetitivos que foram aderidos pelo nosso cérebro. Muitos de nós temos comportamentos aderidos pelo cérebro que passa a voz de comando ao nosso estado emocional. E nós estamos aqui convalescidos, quebrados, debilitados, e esperando um milagre quando não somos geradores de milagres. Porque o primeiro milagre é recebermos o sangue. E quando entendemos que precisamos receber o sangue, estamos disponíveis a abrir mão de tudo e de todas as coisas. Não estamos apegados a nada. Porque, em primeiro lugar, queremos viver o propósito da salvação. Queremos viver o propósito em Cristo Jesus. Queremos nos levantar para viver a totalidade. Queremos viver o relacionamento afetivo com aquele que nos chamou para viver a restituição. Aí, João 8,36, também Novo Testamento, vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas a condição é se o Filho vos libertar. Nós achamos que vamos acessar ao Filho de qualquer maneira. Nós achamos que não temos que renunciar a nada, que aquilo que fizemos está tudo bem. Será que você já confessou os seus pecados? Será que você já olhou para dentro de si verdadeiramente? Será que você já deu uma olhada para a tua trajetória? Será que você tem enxergado aquilo que está errado e tem dito assim: meu Deus, tem coisas em mim que precisam ser mudadas? Ou será que nós aderimos à proposta de que, se estamos no tempo da graça, então não precisamos mudar nada? Está tudo certo, mas quem olha para você não vê frutos. E eu quero convidar você a olhar para dentro de você e identificar por que você tem vivido tanta injustiça. Por que as coisas dão errado para você o tempo todo? Por que você conquista com uma mão e perde com a outra? Será que isso procede de Cristo? Ou isso é procedente das suas iniquidades? Sabe? Será que isso procede de Cristo? Ou será que isso é procedente do teu plantio? Romanos 8,1 vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu explicar algo para você. Estar em Cristo Jesus não é ser religioso. Estar em Cristo Jesus não é carregar a Bíblia. Estar em Cristo Jesus não é vender um peixe para os outros, que você é de uma igreja, que você é evangélico. Estar em Cristo Jesus é você lidar com a realidade do propósito. É você olhar para dentro de você e entender o que Cristo quer para você. É você assumir os seus pecados e confessá-los. É você querer parar de viver cenários que não são procedentes do reino. É você se erguer para viver a proposta de Cristo. Deuteronômio vai dizer, Deuteronômio 28, 1 e 2, tá? Depois você vai anotando aí as referências. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Será que você tem ouvido a voz de Deus ou será que você tem ouvido a voz da angústia? Será que você tem visto a voz da amargura? Será que você tem andado debilitado dentro do processo? Será que você deixou de ouvir a voz de Deus para se relacionar com as questões complicadas do cotidiano, do dia a dia? Cuidado com o cotidiano. O cotidiano tem travado a vida de muitos cristãos. As rotinas de sobrecargas têm tirado de nós o relacionamento com Deus.
As rotinas de sobrecarga têm tirado de nós a relação afetiva com Cristo, a oração de adoração, de louvor, de relacionamento com aquele que nos chamou para viver o milagre, que nos chamou para viver o propósito. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançariam. Por que será que você tem vivido uma vida de injustiça? Por que será que você tem vivido uma vida de amargura? Por que será que você tem vivido uma vida de debilidade? Por que será que você tem vivido uma vida afastada de Deus? Não será que é porque você tem quebrado princípios? Não será que é porque você tem andado fora dos princípios bíblicos? Não será que é porque você tem olhado somente para a tua dor? E será que essa dor que você carrega, ela não é um legado geracional? Será que não é uma raiz hereditária que você vem carregando, que vem da mãe, vem da avó, vem dos tios, vem das primas? Todo mundo na tua família vive o mesmo ciclo de dor. Todo mundo tem uma história de derrota para contar, uma maior do que a outra. E será que você não tem vivido a mesma coisa? Eu pergunto a você, até quando você vai andar em um cativeiro espiritual, porque não quer experimentar a graça? E experimentar a graça é verdadeiramente olhar para dentro de mim e entender o que precisa ser mudado. Se é o orgulho, se é o ego ferido, se é o vitimismo em dizer que Deus não tem olhado para mim. Enquanto eu tenho feito tantas coisas, Deus não tem lembrado de mim. Só que Deus, ele convida você a viver o extraordinário. E pense comigo. Você precisa olhar para dentro de você e ter uma reação. O Espírito Santo, ele precisa entregar para você uma reação. Ele precisa te levantar e você precisa abrir mão. A fragilidade que você carrega não é para você ficar em tudo que é lugar chorando, mas é para você se levantar, é para você reagir, é para você se movimentar, é para você olhar para Deus e dizer: Deus, o que em mim precisa ser mudado? Eu quero fechar as brechas espirituais que têm me impedido de viver a relação e a totalidade contigo. Eu quero fechar as brechas espirituais. Quero me levantar, quero reagir, quero me entregar diante de ti. E quero abrir mão de tudo aquilo que eu carreguei até hoje para viver uma relação diante do trono da graça de Deus. Então eu espero que essa palavra tenha entrado de encontro com você e que você possa se levantar para viver a graça de Deus. Se você recebe essa palavra, escreve aí: eu recebo, tá? Manda esse vídeo para alguém que precisa, alguém que necessita ouvir essa palavra de confronto, essa palavra de vida, essa palavra de construção, essa palavra que muda o cenário. E salve também para você assistir outras vezes. Os nossos conteúdos, livros, cursos e mentorias estão na bio, tá bom? O telefone da nossa assessoria para você contratar o Método Destravando Raízes, que é um atendimento comigo direto. Os livros e os cursos, para que você possa aprimorar espiritualmente e viver uma vida de totalidade diante do reino de Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.